Salve, salve, galera! Tudo certinho? Professor Victor aqui mais uma vez. Sou professor de Direito Penal, Processo Penal e Legislação Penal Especial. Pessoal, na aula de hoje, no encontro de hoje, nós trabalharemos aqui um crime específico que está previsto na parte especial do nosso Código Penal, que são as lesões corporais. Pessoal, é um delito, é um crime muito importante, com alto índice de incidência em cobranças de concursos públicos. Legal? Vamos trabalhar aqui os principais aspectos deste crime, bem como aqui algumas pegadinhas que podem ser exploradas pelo examinador na banca que vocês estão prestando esse concurso, legal? Mas antes de mais nada, deixe seu like, deixe seu comentário, o feedback de vocês é muito importante. Não esqueça de ativar as notificações, tem muito conteúdo sendo disponibilizado, pessoal. Se vocês não ativarem as notificações, vocês correm o risco de ficar aí sem saber dessa dica, que pode ser uma dica preciosíssima para vocês aí nessa prova e nessa tão sonhada nomeação no concurso público de vocês. Então, vem comigo aqui para a tela para nós delimitarmos aqui o nosso campo de atuação no estudo de hoje. Nós estamos no Direito Penal, parte especial. Por que parte especial, professor? Porque o Direito Penal é estudado em dois grandes momentos, né? Na parte geral, com os temas ali que serão aplicados a todo o estudo da parte especial, e os crimes em espécie, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Eu sou o professor Victor Magalhães, está aí para vocês na tela o meu Instagram, né? Sigam lá, tem muitas dicas práticas e dicas de concurso público também. Pessoal, o assunto é as lesões corporais, beleza? É um capítulo específico do nosso Código Penal que trabalha aí as lesões corporais. Vamos aqui determinar como que está disposto a topografia do tipo penal, qual é a sua estrutura, como ele está qual é o seu organograma dentro do nosso artigo 129, que é onde ele está localizado. As lesões corporais está no artigo 129 do Código Penal. A lesão corporal leve está na cabeça do dispositivo, no caput. A lesão corporal grave está no parágrafo 1º, a gravíssima no 2º, a seguida de morte no 3º, a lesão corporal privilegiada no parágrafo 4º, uma possibilidade de substituição de pena no parágrafo 5º, a lesão corporal culposa no parágrafo 6º, a lesão corporal culposa que tem muitas nuances interessantes que vamos abordar aqui, há algumas causas de aumento nos parágrafos 7, 10 e 12, a possibilidade do perdão judicial e a tão falada violência doméstica que vamos diferenciar aqui. Então, pessoal, essa é a estrutura, esse é o organograma, é como está disposto o tipo penal lá no nosso artigo 129 do Código. Pessoal, uma observação inicial aqui é não deixar de ler o dispositivo, pessoal. A lesão corporal, esse artigo 129, é um dispositivo muito longo, como vocês puderam verificar, tem muitos parágrafos, muitos incisos. Então você, além de estudar a teoria, que é o que nós vamos dar o norte aqui, não deixem de ler várias vezes, 2, 3 vezes, estuda um tópico das lesões corporais, vai lá no Código Penal e leia. Por quê? Porque às vezes o examinador não te cobra necessariamente a compreensão da dinâmica da lesão corporal, mas sim apenas a literalidade. Vai te cobrar lá, candidato, é lesão corporal grave isso? Alternativas A, B. Aí você tem que saber na literalidade, que senão você não consegue ali diferenciar uma ou outra questão para você saber qual que é a certa. Então, vamos já então adentrar no estudo da lesão corporal de natureza leve, que como vimos está no caput do dispositivo. Está aí para vocês na tela o que traduz o artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Ofensa à integridade física e corporal é a modificação material do corpo humano. Ofensa à saúde. Pessoal, muita atenção aqui. São as perturbações fisiológicas ou mentais. Muita atenção aqui porque o senso comum te induz ao erro, porque às vezes as pessoas pensam que lesão corporal é apenas a integridade física, ou seja, é machucar o corpo, é lesar o corpo, a matéria do corpo humano. E não é bem assim, porque o dispositivo traz ofensa à integridade mental, à saúde de outrem. Então, se uma pressão psicológica, um terror psicológico, né, for grave a ponto de causar alguma modificação fisiológica na pessoa, isso é lesão corporal. Eu já vi um caso prático em que uma pessoa fez uma pressão psicológica tão grande, tão severa no trabalho,
que a vítima ela perdeu o controle das suas funções fisiológicas, né? E acabou urinando no próprio corpo, acabou defecando no próprio corpo, na própria roupa. Foi uma situação muito tensa. Essa pessoa foi processada pelo artigo 129. Artigo 129, caput, lesão corporal de natureza leve, por ofensa à integridade mental, à saúde de outra pessoa. Então, muito cuidado para não cair nessa pegadinha, legal? Então, lesão corporal, ela protege tanto a integridade física quanto a integridade mental e saúde de outra pessoa. Legal? Esse é o bem jurídico tutelado. Qual que é o núcleo verbo do tipo penal? É ofender, ou seja, é o crime de natureza livre. O que isso quer dizer, professor? Quando fala-se que o crime é de natureza livre, de forma livre, é que a execução dele não está vinculada a nenhum meio próprio específico. Por exemplo, ofender mediante violência ou grave ameaça. O tipo penal não prevê isso. O tipo penal prevê apenas ofender, independente da modalidade ali que o agente vai escolher. Então, essa forma de execução ela é livre, ou seja, ela admite qualquer meio executório, como está para vocês aí na tela. Legal? Pessoal, algumas observações importantes com relação ao crime de lesão corporal leve. Tatuagens e piercings, pessoal. Vocês podem verificar na prática que uma tatuagem é uma lesão corporal. Um piercing é uma perfuração no corpo humano. Ou seja, são lesões corporais. O tatuador e o aplicador de piercing, ele causa lesões na vítima. Só que esse tatuador, ele comete o crime de lesão corporal? Não. Por quê? Porque o consentimento da vítima é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Ou seja, não há crime em fazer tatuagem. Legal? O tatuador não responde. Isso já foi cobrado em prova. A autolesão, ou seja, a automutilação, aquela pessoa que pratica lesões corporais em si, não causa nenhuma ilicitude, não é crime, porque a autolesão não é punível em razão do princípio da alteridade. O princípio da alteridade, pessoal, ele prevê que o direito penal só atua quando há lesão ou ameaça de lesão a bem de terceiros. Concordam que se ele está praticando uma lesão corporal no seu próprio corpo, ela não está lesando bens de terceiros, apenas o seu próprio bem. Então, em regra, não é punível, não é crime, salvo se for objeto de fraude. Por exemplo, obter um benefício do INSS, um benefício previdenciário, obter um seguro contratado. Às vezes a pessoa tem um seguro de integridade física, em que ela recebe lá um prêmio se ela sofrer lesão. Ela vai causar lesão em si apenas com o único objetivo de obter aquela indenização, aquele prêmio, aí é objeto de fraude, aí nós vamos discutir lá em outro tipo penal se essa lesão pode ou não ser caracterizada como crime. Mas, em regra, a autolesão não é crime. As lesões desportivas, as lesões causadas ali no ambiente da prática do esporte, esportes de contato, futebol, boxe, lutas em geral. É um exercício regulado de direito, está lá no nosso Código Penal como uma causa de excludente da ilicitude. Legal? Pessoal, muito importante essas observações aqui, que eu já vi sendo abordado pelos examinadores de concursos públicos. Legal? Pessoal, vamos adentrar agora. Como o crime é muito extenso, nós vamos tentar trabalhar da melhor maneira possível, numa forma mais célere, para não perdermos aqui muito tempo com devaneios e assim dar ali a dica certeira, matadora, que vocês vão acertar ali a questão se vier na prova de vocês. Nós vamos adentrar agora no estudo da lesão corporal de natureza grave. Nós vimos os principais aspectos ali da lesão corporal leve, que não tem muito segredo. Vamos agora na lesão corporal grave, que tem algumas observações importantes. Vem aqui para a tela para nós começarmos o estudo do parágrafo 1º, que é o parágrafo que contém ali as hipóteses de lesão corporal de natureza grave. Vamos lá. Parágrafo 1º, se a lesão corporal resulta, inciso 1º, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Veja que eu destaquei o por mais de 30 dias, porque é aqui que a pegadinha vai residir. É aqui que a casca de banana vai cair na prova de vocês. E aluno do Vale Concurso não erra, não cai nesse tipo de pegadinha. Primeira coisa, ocupação habitual é qualquer ocupação lícita. A prática de uma aula de dança, a prática de uma natação, a prática de ir à escola, a prática de ir ao trabalho. Isso são ocupações habituais e são ocupações lícitas. Porque se a pessoa vive, por exemplo, de jogo do bicho, que é uma contravenção penal, e ele fica incapacitado a
a essa atividade, essa lesão corporal é leve, porque a atividade dele é ilícita e o tipo penal protege apenas as atividades, as ocupações lícitas, legal? E a pegadinha é, pessoal, por mais de 30 dias, já vi cair em prova que a pessoa ficou incapacitada por 29 dias e 59 minutos. Ou seja, faltou 1 minuto para ele entrar ali no 30º dia. É lesão corporal leve ou grave? Leve. Por quê, pessoal? Porque o tipo penal prevê mais de 30. Até o 30º dia é leve. Se ela ficar 30 dias e meio, já é grave. Muita atenção, que isso já foi abordado em prova. Segunda hipótese, perigo de vida. O que é o perigo de vida, pessoal? O perigo de vida é aquela situação que o sujeito quase vai a óbito. Ele passa muito perto de ir a óbito, mas ele não chega a morrer. Ele não chega a ir a óbito, ele não chega a falecer, ele chega muito próximo, então ele correu perigo de vida. Então suponhamos que uma situação, o agente, em razão das lesões corporais, tem que passar por 4 cirurgias, teve 2 paradas cardíacas durante esse procedimento, quase faleceu. Perigo de vida, lesão corporal grave. Só que esse perigo de vida tem que ser constatado, vem aqui para a tela, por perícia. Não basta a mera alegação do médico, tem que ser uma perícia específica de médico judicial, né, de algum perito judicial, para constatar aqui a ocorrência desse perigo de vida, que tem que ser concreto, não pode ser uma mera alegação de quem ali presenciou ou do médico que estava ali atuando naquele caso. Legal, pessoal? Vamos para a terceira hipótese de lesão corporal de natureza grave, que é a debilidade permanente de membro, sentido ou função. Muita atenção aqui, pessoal. Quando a gente fala que é uma debilidade, é a perda da capacidade de ser utilizada, é a perda da sua função, né? Aquela diminuição daquela eficiência no uso. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente nas questões que trazem ali os órgãos duplos, né? Por exemplo, uma lesão corporal causa cegueira na vítima de um olho só é debilidade, porque nós vamos ver a diferença lá da deformação, que é na gravíssima, nós vamos chegar lá. Mas aqui a debilidade é a perda parcial da sua capacidade de uso, da sua capacidade de ser eficiente. Por exemplo, a lesão que causa na mão de uma pessoa e ela perde o movimento das mãos, perde a capacidade completa, né, de andar, se locomove com dificuldade. Aí nós estamos falando de debilidade de membro, sentido ou função. O membro, né, são os membros superiores e inferiores, legal? Sentido, visão, todos os sentidos, né? E a função, por exemplo, a função reprodutora, a função excretora e a função respiratória. Suponhamos que a lesão corporal, ela afeta um dos pulmões da vítima, ela respira com dificuldade, essa é a função respiratória, lesão corporal grave. Beleza? Vamos para a próxima hipótese de lesão corporal, que é a aceleração de parto. Muita cautela aqui. Pessoal, a aceleração de parto é diferente de aborto, legal? A aceleração de parto ela é diferente de aborto. Aqui a vítima sofre uma lesão, a vítima é a mulher, né? Aqui é um crime próprio, a vítima tem que ser necessariamente a mulher e ainda por cima permanecer ali, né? E se encontrar naquele estado gravídico, ou seja, está grávida. O agente sabe daquela situação e desfere lesões corporais. Em razão dessas lesões, essa mulher grávida tem que ser corrida para o hospital para poder acelerar o parto, porque senão corre-se dela perder o bebê. Aí estamos diante de uma lesão corporal de natureza grave em razão da aceleração do parto. Ou seja, é o parto prematuro, como está para vocês aí na tela. Pessoal, em todas essas hipóteses, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Legal? Então, a lesão corporal de natureza grave é um crime de médio potencial ofensivo, é um crime que tem uma pena que parte de 1 e pode alcançar até 5 anos. E isso todas as hipóteses do parágrafo 1º, legal? Pois nós vamos adentrar agora no estudo da lesão corporal gravíssima, que tem também algumas observações importantes e pertinentes que iremos trabalhar agora. Vamos lá. Parágrafo 2º consta ali nas hipóteses de lesão corporal gravíssima. Inciso 1º, incapacidade permanente para o trabalho. O que é a incapacidade permanente para o trabalho, pessoal? É aquela impossibilidade laborativa. Só que o que vai cair na prova de vocês é essa incapacidade tem que ser a genérica ou essa incapacidade tem que ser a relativa. Há uma discussão muito grande na doutrina.
Vamos lá. Suponhamos que um médico cirurgião, que depende da habilidade com as mãos, sofre uma lesão corporal, de forma que ele não pode mais atuar como médico cirurgião, mas ele pode continuar atuando como médico clínico geral. Ou seja, essa lesão, essa incapacidade laborativa foi relativa. Ele não ficou incapacitado para todo e qualquer trabalho. Ele ficou incapacitado para o trabalho que ele exercia naquele momento, mas ele pode continuar exercendo outra função dentro da mesma área. Essa é a incapacidade relativa. Suponhamos que em razão disso, ele não pode, em razão das lesões, né, ele não pode mais ser médico. Ele tem que passar a ser assistente administrativo. Ele ainda continua exercendo alguma capacidade laborativa, mas ele teve que abandonar a função. Essa incapacidade a doutrina trata como absoluta. Mas e aí? Qual que é aí para incidir essa agravante para caracterizar a lesão gravíssima? A discussão. Tem doutrinador que fala que é as duas, tem doutrinador que fala que é só a absoluta, tem jurisprudência que fala que é as duas, tem jurisprudência que fala que é só a absoluta. Para fins de prova, marque qualquer uma delas. Legal? Não acredito que ela vai abordar essa discussão. Ela vai abordar, a banca vai abordar aqui a literalidade dispositiva. Vou colocar a letra de lei para você marcar. Mas se ela adentrar na discussão se essa incapacidade é relativa ou absoluta, marque as duas porque causa discussão. E se causa discussão, vocês podem aí recorrer da questão e acabar essa questão vai acabar sendo anulada e vocês pegam esse ponto. Mas não acredito que bancas vão cair nessa de tentar levar isso à discussão. Então, na dúvida, marca as duas, mas o que vai cair para vocês é a incapacidade permanente para o trabalho como hipótese de lesão corporal gravíssima. Fica aí uma dica muito importante para vocês. Próxima é a enfermidade incurável. Legal, pessoal? A enfermidade incurável é uma doença, né? É uma moléstia que a pessoa a vítima, né, acaba adquirindo em razão da lesão corporal. Legal? E essa enfermidade ela é incurável. Suponhamos que um agente desfere um golpe de faca contra a vítima e essa faca estava ali contaminada com sangue contendo uma moléstia, por exemplo, o vírus HIV. E aí a vítima vem adquirir esse vírus HIV, vem adquirir essa enfermidade em razão da lesão sofrida. Aí estamos diante da lesão corporal gravíssima e uma observação importante também é que deve ser comprovada por perícia médica, não basta a mera alegação. Tem que ter um laudo pericial comprovando essa situação, essa transmissão, para que a vítima para que o agente, no caso, seja imputado esse crime. Beleza, pessoal? Então, muita atenção aqui. Que essa enfermidade, essa transmissão de enfermidade tem que ser comprovada, né, por perícia médica, não basta as alegações. Próxima é aqui sim reside uma grande dificuldade em diferenciar lá da debilidade. Pessoal, aqui é a perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Nós estudamos a debilidade permanente lá na lesão corporal grave. Aqui é a perda. Suponhamos que a lesão corporal causa cegueira nos 2 olhos da vítima. Ela sofreu uma lesão corporal ali e ficou cega dos 2 olhos. Ali ela perdeu aquele sentido. Logo, a ele será imputado a lesão corporal gravíssima. Por quê? Porque as pegadinhas de prova trabalham muito essas questões dos órgãos duplos. 2 braços, 2 olhos, 2 orelhas, né, 2 ouvidos. Ou seja, trabalha esses órgãos duplos. Ou seja, se porventura a lesão tirar apenas uma visão de um dos olhos da vítima, cai lá na grave, como debilidade. Se tirar as duas, ou seja, ela perde esse sentido, ela perde totalmente a capacidade daquele sentido, então aí incorre na gravíssima. Vamos estudar aqui agora os conceitos. A perda é a destruição total, a mutilação, a amputação dos 2 braços, alguma coisa nesse sentido. E a inutilização é a falta de aptidão, né, pessoal? Ela não consegue mais desempenhar a sua função. Aí eu coloquei a observação dos órgãos duplos, mas eu já tinha adiantado para vocês que se nos órgãos duplos a lesão causar a perda ali de um deles, ou seja, um olho, um ouvido, aí a debilidade está lá na lesão grave. Se for de ambos, dos 2, cai aqui na lesão gravíssima. Beleza? Muita atenção com isso aqui, que essa diferença, essa pegadinha, ela é explorada em prova. Próxima é a deformidade permanente. Tá aí para vocês na tela. Deformar é alterar a forma, ou seja, a pessoa fica deformada. E aí
tem que ser permanente. O que é essa permanência? Essa deformidade permanente é um lapso jurídico relevante. Legal? As pessoas podem até sofrer, a medicina evolui e as pessoas fazem cirurgias o tempo todo. Então, em razão da lesão, ela fica deformada, por exemplo, no rosto. Mas, passados-se 5 anos, a medicina evoluiu, ela faz uma cirurgia plástica e volta ao normal. Só que ainda assim incidirá essa agravante, e ainda assim caracterizará a lesão corporal gravíssima. Por quê? Porque esse lapso jurídico já foi importante, já foi relevante. Então, essa permanência não quer dizer perpétua. Não quer dizer que seja para o resto da vida. A medicina pode corrigir, que ainda assim incidirá aqui essa gravidade elevada, né? E aí o agente ainda assim responderá por lesão corporal gravíssima, que é essa última observação que eu coloquei para vocês, que não é perpétuo, não deve perpetuar no tempo, meramente ali um lapso jurídico relevante. Beleza? Próxima hipótese é o aborto. Pessoal, muito cuidado aqui. Lá, na lesão corporal grave, nós vimos a aceleração do parto. O bebê, o feto, nasceu. Legal? Só que ele teve que ser prematuro em razão da lesão. Aqui não, pessoal. Aqui a vítima aborta. Ela perde o bebê em razão das lesões corporais sofridas. Mas muita atenção. Por quê? Na conduta do agente, essa qualificadora do crime de lesão corporal, ela tem natureza pré-dolosa. O agente tem dolo em causar lesão corporal. E o aborto acaba vindo em razão de culpa no excesso. Ele sabe que a vítima está grávida e desfere lesões corporais, só que em razão da sua culpa, ou seja, na sua negligência, na sua imprudência, ela acaba, a vítima, né, a mulher grávida, acaba abortando. Porque se ele tiver dolo na lesão e ainda assim ele quiser abortar, fazer com que a vítima aborte, aí ele tem concurso de crimes. E não aqui a lesão corporal de natureza gravíssima em razão do aborto. Então vem aqui para a tela para me explicar para vocês que esse aborto deve ser culposo, ou seja, um crime pré-doloso. Dolo na lesão, culpa no aborto. E esse estado de gravidez da vítima tem que chegar à esfera de conhecimento do agente, ou seja, o agente delitoso tem que saber daquela condição. Às vezes a pessoa está grávida e não demonstra fisicamente que está. Às vezes algumas pessoas, né, algumas mulheres demoram alguns meses para manifestar ali a barriga crescer, etc. E talvez o agente não saiba que ela está grávida. E aí ele não pode ser responsabilizado por essa gravidade em razão da impossibilidade, né, porque no Brasil, no nosso direito penal, é proibida a imputação penal objetiva, ou seja, ele tem que ser responsabilizado a pelo menos título de culpa. Se ele não sabe daquela situação de gravidez da pessoa, a ele não pode ser imputado essa qualificadora. Beleza, pessoal? E aí, com isso, nós encerramos o estudo das qualificadoras, né, das lesões corporais grave e gravíssima. Vamos partir agora para uma terceira figura, que é a lesão corporal privilegiada. Legal? A lesão corporal privilegiada nada mais é do que um copia e cola lá do homicídio privilegiado. Se o agente comete impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção. Quais que são ali as alternativas do juiz? O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Ou seja, se o agente atender a esses requisitos, valor social, valor moral, logo a injusta provocação da vítima, o juiz pode diminuir a pena dele. Só que a doutrina entende que esse é um poder-dever, né? O juiz deve, é um direito subjetivo do réu. Beleza, pessoal? Próximo. Substituição de pena. Parágrafo 5º. O juiz, não sendo graves as lesões, já destaquei para vocês descartarem grave e gravíssimo. Ao parágrafo 5º, né, só vai se aplicar a lesão corporal de natureza leve. O juiz, né, pode ainda substituir a pena de detenção por apenas a multa. Mais uma vez afirmando aqui que as lesões têm que ser leves, né? Tem que ser lesão corporal leve. Por quê? Porque as grave e gravíssima, a pena é de reclusão e não de detenção. Então, para o juiz substituir a pena, pessoal, muita atenção, que é só lesão leve. Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, esse parágrafo anterior falava do privilégio, daquela lesão corporal privilegiada. Justo valor moral, social, injusta provocação da vítima, etc. O juiz pode apenas multar ali o agente. Ou se as lesões forem recíprocas. Aqui autor e vítima são reciprocamente, né?
Os agentes são, ao mesmo tempo, autor e vítima das lesões. Por isso que chama-se de lesões recíprocas. Uma briga de bar, em que há um desentendimento mútuo ali, ambos provocam lesões corporais leves reciprocamente. Ou seja, as lesões são recíprocas. O juiz pode apenas multar os dois. Beleza? Muita atenção aqui, que isso é muito importante. Aumento de pena na lesão dolosa. Parágrafo 7º. Se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 do Código Penal, aumenta-se a pena de 1/3. Aqui, pessoal, é uma norma penal remissiva, ela te remete à leitura de outro dispositivo, mas eu trouxe para você já traduzido. O que prevê lá esses parágrafos 4º e 6º? É o crime praticado, lesão corporal, no caso, praticado contra menor de 14 ou maior de 60. E ainda praticado por milícia privada. Então, muita atenção aqui, que esse tipo penal, ele remete você, ele te manda ler outro dispositivo. Que nesse caso é o artigo 121, que trata ali do crime de homicídio. Só que ali o que acontece? Vai ainda aumentar a pena de 1/3 se a lesão for menor de 14, a vítima for menor de 14 anos e maior de 60, o agente tem que saber dessa condição também, senão é imputação objetiva e não pode. E a lesão corporal praticada por milícia privada. Beleza? Essas duas hipóteses causam ali um aumento da pena na lesão dolosa. Beleza? Próximo aqui, nós vamos falar da lesão culposa. Pessoal, não vamos adentrar aqui no estudo da culpa, porque a culpa ela é estudada na parte geral do código, mas as modalidades de culpa são imprudência, negligência, imperícia. Ponto. Se for se a lesão corporal for causada mediante qualquer dessas modalidades, a pena é de detenção de 2 meses a 1 ano, que é uma infração de menor potencial ofensivo. Mas o que o examinador vai cobrar de vocês, pessoal, não é isso. O que o examinador vai cobrar de vocês é a diferença da lesão corporal do Código Penal, lesão corporal culposa, e da lesão corporal culposa do Código de Trânsito Brasileiro. Porque são as duas modalidades de lesão corporal mais exploradas e mais famosas do nosso ordenamento jurídico. Pessoal, aqui vocês têm que visualizar o contexto da lesão corporal. Por quê? Porque se a lesão corporal for praticada mediante negligência, imprudência ou imperícia na condução de veículo automotor, Código de Trânsito. Fora dessa hipótese, qualquer delas, Código Penal. Mas atenção, tem que ser a título de culpa. Porque se o agente está dirigindo um veículo automotor e quer causar lesão corporal dolosa na condução de veículo automotor, aí nós incidiremos o artigo 129 caput, a depender se ocorrer ali a gravidade ou não, nós podemos ainda classificá-la como grave ou gravíssima do Código Penal, porque foi a título de dolo. Ele quis usar o veículo como meio executório. Agora, se for a título de culpa, ele dirigiu imprudentemente acima da velocidade, Código de Trânsito. Fora isso, Código Penal. Beleza? Muita atenção aqui. Aplica-se um aumento de pena nas mesmas hipóteses ali dos parágrafos 4º e 6º do 121, milícia privada, menor de 14, maior de 60, e ainda se aplica o perdão judicial. Aquela situação em que a lesão corporal, ela por si só, ela causa ali um sofrimento ao agente tão intenso que a reprimenda penal judicial fica ali irrelevante. Suponhamos que, de uma forma imprudente ou negligente, um pai causa uma lesão corporal num filho menor de 14 anos, num bebê, por exemplo. Uma situação que causa uma dor paternal muito alta. Então a reprimenda penal fica inócua. Seria punir o agente 2 vezes pelo mesmo fato, sendo que aquilo já está causando nele um alto flagelo muito acentuado. Então o juiz pode perdoar. Pode ocorrer aqui o perdão judicial, como está para vocês aí na tela. Pessoal, próxima é a violência doméstica. Muita calma nessa hora aqui, pessoal. Essa violência doméstica do parágrafo 9º do artigo 129 não se confunde com a Lei Maria da Penha, embora possa ocorrer no mesmo contexto. Mas não se confunde. Sabe por quê? Porque no âmbito da Lei Maria da Penha são crimes próprios. A vítima tem que ser necessária e obrigatoriamente mulher para atrair a Lei Maria da Penha. No parágrafo 9º não é bem assim. Vamos verificar por quê. Vamos justificar essa afirmativa. Parágrafo 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, olha lá, irmão,
irmão. Não fala irmã, fala irmão. Ou seja, nessa figura passiva pode ser um homem, porque o tipo penal fala em irmão e ainda prossegue. Cônjuge ou companheiro com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se do agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, detenção de 3 meses a 3 anos. Então, muita atenção aqui, pessoal. Para incidir essa violência doméstica do parágrafo 9º do artigo 129, não pode ser obrigatoriamente que a vítima seja mulher. Por exemplo, se causar lesão corporal contra o seu irmão, contra o caseiro que trabalha para você, contra seu motorista particular. Por quê? Porque o agente está valendo-se das relações de hospitalidade, de relações domésticas, como o próprio tipo penal traduz aqui, das relações domésticas. Olha, um vínculo empregatício de uma empregada doméstica, de um motorista, de um caseiro, é uma relação doméstica. Então, se houver ali lesões corporais, atrai essa qualificadora detenção de 3 meses a 3 anos. Agora, se a vítima for mulher, aí temos que analisar o caso para saber se atrai a competência da Lei Maria da Penha, porque lá na Lei Maria da Penha tem os requisitos. Além de ser mulher, tem alguns requisitos, né, que tem que ser preenchidos, beleza? Então, muita atenção aqui, que essa é uma pegadinha clássica de prova. Parágrafo 13. Aí agora sim, se a violência, né, se a lesão for praticada contra a mulher, aí sim, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do artigo 2º-A do 121. Aí a pena já é elevada, já é reclusão de 1 a 4. Ou seja, pessoal, aqui no parágrafo 13, sim, estamos falando da Lei Maria da Penha. Tem que preencher os requisitos lá, submissão à condição de mulher, todos aqueles requisitos lá da Lei Maria da Penha, que se vocês pegarem a lei e dar uma lida, vocês verificarão que tem que ser, além de ser a vítima mulher, ainda preencher alguns requisitos. O requisito de, por exemplo, desequilíbrio jurídico, desequilíbrio patrimonial, uma série de requisitos que a gente estuda lá na Lei Maria da Penha. Mas o que é importante a gente observar aqui nesse crime, pessoal, além disso, né, de diferenciar o parágrafo 9º do parágrafo 13, é essa atenção que eu chamei para vocês aqui. Vamos lá. Lesões corporais no âmbito da Lei Maria da Penha, ela não é processada no âmbito dos juizados especiais criminais, que é o famoso GECRIM. Mesmo sendo leves, qualquer lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher, não atrai a competência do GECRIM. É juizado comum. Por quê? Porque o artigo 41 está lá embaixo. O artigo 41 da Lei Maria da Penha diz o seguinte: aos crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não aplica a lei dos juizados. Legal? E o artigo 88 da Lei 9.099, que é a lei dos juizados, traduz que, além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves ou culposas. Ou seja, se eu praticar uma lesão culposa, depende de representação da vítima. É uma condição de procedibilidade. O Ministério Público só pode me processar se a vítima autorizar. Só que a Lei Maria da Penha vira e fala: nenhuma hipótese aplica a lei dos juizados aqui no âmbito da Lei Maria da Penha, da violência doméstica familiar contra a mulher. Então, o que vai ser cobrado para vocês é: candidato, aonde que se processa a lesão corporal leve contra a mulher em razão do sexo feminino no âmbito da Lei Maria da Penha? Juizado comum. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha afasta ali a aplicação dos juizados especiais criminais. Beleza, pessoal? Com isso, nós finalizamos aí os principais aspectos do crime de lesão corporal. Deixei para vocês aí meu Instagram mais uma vez. Sigam lá que eu vou disponibilizar algumas dicas interessantes para vocês ali estudarem de forma rápida, aquela dica rápida. Não dá para esgotar todo o conteúdo. O dispositivo é imenso, legal? Por isso que eu alertei no início. Leiam, estudem a teoria, assistam a aula 1, 2 vezes, peguem o material de apoio e também faça a leitura da letra fria da lei. Leia o dispositivo 2, 3 vezes até vocês se familiarizarem com ele. Por quê? Porque se cobrar na prova de vocês apenas no dispositivo, vocês marcam a alternativa correta. Agradeço aqui a atenção de vocês. Até a próxima aula. Não deixem aí de assinalar o like, não deixe os comentários, não deixe de mandar para o nosso feedback. Ativa o sininho,
visitem a plataforma, vejam lá nossos cursos, nossas apostilas, tem muito material importantíssimo que vai auxiliar vocês. Até a próxima e tchau, tchau.